nível, subnível, camada de valência, subnível mais energético, distribuição eletrônica, ligação química, ligação interatômica, intermolecular. Tem diferença? Quais são as diferenças? Se você ainda tem dúvida nesses conceitos que sempre aparecem na UERJ, você não pode perder esse vídeo. Depois da vinheta, eu vou te contar como é que você vai distinguir uma coisa da outra. Bora lá? Galera, nessa primeira questão nossa aqui, é uma questão do vestibular de 2019, onde a gente vai trabalhar conceitos simples, relativamente simples, mas que, hora ou outra, podem cair aí. Você pode escorregar nessa casca de banana. Eu me chamo Ariane Varela, sou professora de Química aqui da Seleção Foco Medicina e você não pode deixar de conferir essas dicas aqui comigo, beleza? Vamos lá, vamos ler esse enunciado, né? Mas essa questão é uma questão número 1. As questões da UERJ costumam vir com nível de dificuldade, né? Então, as primeiras são questões mais fáceis, né? E aí ela vai aumentando o nível de dificuldade. O vestibular discursivo, ele ficou aí inativado durante esse período pandêmico e agora a gente tem o retorno das provas discursivas e aqui a gente é mestre em prova discursiva. Então vamos lá, vamos ler o enunciado, que é muito importante, e vamos para os conceitos. Nessa questão, ele fala assim, ó, o meteorito do Bendengó foi um dos poucos itens do acervo do Museu Nacional que não sofreu danos após o incêndio ocorrido em 2018. A resistência do meteorito a altas temperaturas deve-se aos seus principais componentes químicos, cujas temperaturas de fusão são apresentadas na tabela abaixo. E aí ele apresenta aqui para gente o ferro, o cobalto e o níquel, tá certo? E ele apresenta com os seus símbolos químicos. E aqui do outro lado a gente tem as nossas temperaturas de fusão, que vocês já estão carecas de saber, que é a temperatura em que determinado material sai do estado sólido e passa para o estado líquido, beleza? Então vamos lá ao comando. Nomeie a ligação interatômica presente entre esses componentes do meteorito e nomeie também aquele que com maior temperatura de fusão. Em seguida, indique o símbolo do componente de maior massa atômica e o subnível de maior energia do átomo de níquel no estado fundamental. Galera, eu primeiro gosto de falar dos comandos, porque numa boa prova discursiva, os comandos eles são bem importantes. Repara que eu tenho nomeie, nomeie e indique, né? E são comandos curtos, comandos diretos. Então a gente vai ser bem objetivo na nossa resposta, tá? Então nomeie, galera, é dar o nome, tá? Então, se ele pede nomeie, você coloca o símbolo, por exemplo, dessa primeira pergunta do comando, né? Dessa questão, você erra, tá? Então, ó, a primeira pergunta é: nomeie a ligação interatômica presente entre esses componentes do meteorito. O que a gente vai reparar, né? Os componentes ferro, cobalto e níquel são componentes aí metálicos, né? E o tipo de ligação, né? Como é que a gente vai lembrar qual é o tipo de ligação? Bom, tem aqui um relembrando que a gente é parceiro, né, desse relembrando. Entre metais, ligação metálica, galera. E quais são as propriedades, né, que envolvem as ligações metálicas? Os metais, como o comando diz, né, como a questão contextualiza, possuem altos pontos de fusão,
altos pontos de ebulição. Além disso, são materiais bastante maleáveis, são materiais, né, que costumam ser dúcteis. Lembra disso? Maleável é a capacidade de se moldar, de transformar aí em finas lâminas, né? A ductilidade está relacionada à capacidade de a gente transformar esse material em fios, tudo bem? Os metais, eles têm um brilho metálico associado. Além disso, né, são materiais tenazes, né, resistentes a pressões mecânicas, tranquilo, e são ótimos condutores de calor, né, e de corrente elétrica, condutores de energia. A gente não pode esquecer que para, né, o modelo que explica como os metais se unem é um modelo diferente, né, que vai explicar como os ametais se unem, como os metais e os ametais se unem. O modelo que a gente fala aqui é um modelo de mar de elétrons, né? Os metais, eles, como possuem uma alta energia de ionização, o que que é isso? A gente consegue, né, arrancar elétrons com facilidade desse material, né? Ele vai se combinar de que forma? Num retículo cristalino metálico, e aí existem várias formas de organização que não são tão relevantes aqui para o nosso momento ensino médio, vestibular, UERJ, beleza? E que como eles possuem essa baixa energia de ionização, essa facilidade, né, de perder esses elétrons, os elétrons ficam ali flutuantes, como num equilíbrio, né? Existe o átomo metálico e existe hora ou outra ele na forma de cátion e elétron. E essa história de mar-elétron, porque a gente não vai imaginar um único átomo, a gente tem um conjunto de átomos, né? Então, esses átomos ora estão na forma atômica, ora se transformam em cátion, e nesse momento que eles se transformam em cátion, a gente tem aí no movimento aleatório e caótico vários eletrinhos desordenados, formando o que a gente chama de nuvem, formando o que a gente chama de mar de elétrons. Beleza? E por conta desse modelo, esses metais, né, ou suas ligas, a combinação desses metais, vão ter essas propriedades que a gente acabou de citar. Vamos só relembrar aqui, então, como a gente identifica os outros tipos de ligação e quais são as propriedades relacionadas, tá certo? Quando a gente tem um metal e um ametal, né, a tendência que a gente tenha uma ligação iônica. Por que eu estou falando de tendência? Se a gente tem um metal de alta positividade, eletropositividade, né? Ele tem uma alta facilidade em se transformar em cátions, beleza? Em empurrar elétrons numa ligação. E quando ele se combina um ametal típico de alto caráter ametálico, né, de alta eletronegatividade, né, esse ametal numa ligação, ele tem essa capacidade de puxar os elétrons para si. Quando a gente tem a combinação de um metal de alto caráter metálico com um ametal de alto caráter ametálico, né, a gente tem um cara que doa esse elétron com facilidade e um cara que recebe esse elétron com facilidade. Então, a gente tem a formação de um cátion e um ânion, e quando a gente junta cátion e ânion, a gente tem uma ligação iônica. De que forma a gente pode classificar essa ligação de fato como iônica? A gente pode pegar a escala, né, de Linus Pauling, de eletronegatividade, que vem na tabela periódica da UERJ. A gente já vai projetar em uma tabela periódica da UERJ e eu vou te mostrar onde é que fica essa eletronegatividade. E quando essa diferença de eletronegatividade ela dá maior que 1,7, a gente pode caracterizar essa ligação como iônica, né, com certeza, tá? Eu digo com certeza porque a UERJ ela não é dada às exceções, mas no mundo real existem exceções, tá? Então, fica despreocupado que a UERJ ela tende a trabalhar muito bem aí nessa faixa, bem adequadinho aí, maior que 1,7, sendo como ligação iônica, tudo bem? E quando a gente tem a combinação de um metal que não tem essa autoeletropositividade, né? Um metal que não é tão eletropositivo assim, como por exemplo o alumínio, né? Que é um metal lá do bloco P na tabela periódica, né? Esse alumínio, ele não tem essa tendência de empurrar elétrons numa ligação tão pronunciada assim. Então ele tem essa certa dificuldade, né, de se transformar num cátion, tá? Quando ele se combina. Então, dependendo do ametal que ele vai se combinar, se não for um ametal extremamente eletronegativo, ele vai fazer uma ligação covalente.
Então, por exemplo, o alumínio com flúor, flúor, aqui ó, segredo, ele é o elemento mais eletronegativo na tabela periódica que a gente conhece. Então, quando a gente combina o alumínio com flúor, rola uma ligação iônica, porque o flúor ele vai puxar aqueles elétrons, amor, com uma vontade bizarra. Tranquilo? Agora, quando eu penso no cloro, que não tem uma eletronegatividade assim tão acentuada, né? A ligação que se estabelece entre o AlCl3 é uma ligação covalente. E aí, quando você vai fazer essa diferença de eletronegatividade, você vai perceber que o AlCl3, a faixa de diferença de eletronegatividade, está abaixo de 1,7. Tranquilo? Galera, hidrogênio com ametal, ligação covalente, e hidrogênio com metal, ligação iônica. Todos esses tipos de ligação que a gente tem falado aqui, ligação covalente, ligação iônica, a gente tende, né, a trabalhar a teoria do octeto. Tudo bem? A ligação iônica respeita, pô, maneiríssima a regra do octeto. Mas a ligação covalente, a gente vai ter aí algumas exceções. É por isso que as hibridações surgem. Mas isso aí é um papo para um próximo encontro nosso. Beleza? Tranquilo? Então vamos lembrar quais são as propriedades relacionadas aí à ligação covalente e à ligação iônica. Olha só, a ligação iônica, ela forma um agregado iônico, né? A gente tem os cátions e ânions organizados em um retículo cristalino, bem presinhos uns aos outros quando se encontram no estado sólido, tipo sal de cozinha, né? Sal de cozinha, né? Que a temperatura ambiente é um sólido. Então, galera, compostos iônicos possuem também altíssimos pontos de fusão e altíssimos pontos de ebulição. Para você separar esses íons, desorganizar esse retículo iônico, você precisa ceder bastante energia para aquele sistema, beleza? Um pouco menos de energia, no geral, que você cede ali para os compostos metálicos e suas ligas. Tudo bem? Beleza? Outra propriedade também bem relevante aí dos compostos iônicos é que eles são duros, né? Eles riscam outros materiais com facilidade. E eles também são quebradiços. Qualquer pressão mecânica que a gente aplica àquele material, a gente tende a alinhar os polos, né, das placas positivas e negativas daquele retículo cristalino e ele se parte, tá certo? Então a ideia aí para compostos iônicos é essa: possuem altos pontos de fusão e ebulição, são duros e quebradiços, e tem uma coisa que a galera gosta de trabalhar muito, que é a respeito, né, os vestibulares de forma geral, que é a respeito da condutividade elétrica, né, desses compostos iônicos. Enquanto sólidos, esses compostos iônicos, eles são maus condutores de corrente elétrica e de calor. Por que eles são maus condutores de corrente elétrica e de calor? Porque corrente elétrica, né, por definição, é carga em movimento ordenado. No estado sólido, esses compostos iônicos, eles estão presinhos e organizados num retículo. Então, eles não estão soltos, correto? Então, se eles não estão soltos, não tem como eles se ordenarem nesse movimento organizado. E assim, não tem como eles fecharem um circuito elétrico. Beleza? Estamos combinado? Vamos lá. Agora, para ligação covalente, a gente pode ter que pensar em duas vertentes. A primeira vertente é naquele composto, aquela substância que possui inúmeras ligações covalentes, que é a ponto da gente não conseguir contar, que é o caso do carbono grafite, carbono diamante, né, todos os alótropos, né, de fósforo, de enxofre, a maioria deles, né, galera? É o caso da sílica, né, do componente do vidro, SiO2, que se repete várias vezes e faz inúmeras ligações. Esses compostos, eles existem, né, no estado sólido na natureza porque possuem um número incontável de ligações covalentes. Tudo bem? Beleza? Então, nesse número incontável de ligações covalentes, traz a ele a determinada resistência térmica, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente pensa num diamante, o diamante, ele, né, tem lá uma estrutura, né, tetraédrica, o carbono ali é sp3, ele tem vários buracos vazios, é o mineral mais duro que a gente tem e vai possuir altos pontos de fusão e de ebulição, porque a gente está falando, né, de um composto covalente, de um retículo cristalino covalente. São inúmeras ligações covalentes, beleza?
Tranquilo? Só para a gente fechar essa ideia aí do alótropo de carbono, o outro alótropo natural do carbono que a gente tem é o grafite. No grafite, né, a gente tem o carbono fazendo ligação dupla, fazendo ligação pi, ainda assim covalente, tá, galera? Não vamos confundir. Essa ligação pi é uma ligação para fora do plano, né? Nesse caso, o carbono ele tem uma geometria diferente, ele é trigonal, tá certo? Ele é trigonal plano e sua hibridação é sp2, beleza? E aí ele ainda tem um fenômeno de ressonância, né? Essas ligações pis, elas conseguem andar pela estrutura do grafite. É por isso que ele possui a propriedade de conduzir corrente elétrica. Tudo bem? Beleza? E ainda assim, a gente observa aí altos pontos de fusão e de ebulição, né? A tendência é que quando a gente tenta fazer isso, né, ebulir, dependendo da e fundir essas substâncias, dependendo da atmosfera que a gente tem, a gente começa a colocar esses caras para reagir, tá certo? Ainda mais na presença de oxigênio, tá certo? E a gente pode pensar também nas moléculas, que são geralmente o que mais a UERJ trabalha, tá, galera? Quando a gente pensa nas moléculas que tem um número contável de ligações covalentes, né, as propriedades são distintas, porque as propriedades elas surgem das interações intermoleculares, das interações entre as moléculas. E o tipo de interação entre as moléculas vai acabar se dando, né, sendo classificada a partir da polaridade dessas moléculas. Vamos relembrar aqui? Moléculas, na verdade, que são pouco polares, apolares, elas farão interação de dipolo induzido, interação de Van der Waals, que são interações fracas, né? E aí, dependendo do número de interações de Van der Waals que essas moléculas fazem, a tendência é que essas moléculas tenham baixos pontos de fusão, baixos pontos de ebulição. Tranquilo? Beleza? Então, pensando aí num gás oxigênio, num gás nitrogênio, que são moléculas apolares, né, e que fazem um número limitado, pequeno, de interações de Van der Waals, tá certo? Tanto que aqui a temperatura ambiente eles estão em estado gasoso, porque essa interação é muito fraquinha, é muito difícil a gente observar. Ela vai existir quando eu mexo lá no ambiente, mexo em temperatura, mexo em pressão, tá certo? Beleza? Para as moléculas polares, né, como uma propanona, como um aldeído, tá certo? A gente tem a interação de dipolo permanente, que também é conhecida como interação de dipolo-dipolo. Essa interação ela já é uma intensidade um pouco mais moderada. Então, comparada com os compostos que fazem Van der Waals, esses compostos eles fazem uma interação um pouquinho mais intensa, tá certo? E por último, então, portanto, né, vamos fechar a ideia, se essa interação ela é um pouquinho mais intensa, ela vai apresentar, então essas moléculas apresentam um ponto de ebulição um pouquinho mais alto do que as apolares e um ponto de ebulição um pouquinho mais alto de fusão, né, do que as apolares, tá? E por último, a gente tem as interações que se dão pelas moléculas que são bastante polares, que é o caso da amônia, né, que é o caso do HF, né, o fluoreto de hidrogênio, que é o caso da água, né? Essas moléculas, elas fazem H-FON, né? O que é o H-FON? É hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. A ligação é muito polarizada, porque o flúor, oxigênio e nitrogênio são os átomos mais eletronegativos da tabela periódica e os menores. E a eletronegatividade quer dizer que, então, eles atraem muitos elétrons daquela ligação covalente para eles, polarizando bastante essa molécula. Então, as cargas que surgem nesses átomos, né, muito eletronegativos, essas cargas negativas que surgem, elas têm uma intensidade um pouco maior do que as cargas que surgem numa molécula que faz dipolo permanente, por exemplo. Então, as moléculas que são capazes de interagir via ligação de hidrogênio entre si, elas apresentam maiores pontos de fusão e maiores pontos de ebulição. Então, muito importante, não confunde ligação interatômica, eu estou falando de ligação metálica, covalente e iônica. Quando eu falo de ligação intermolecular, eu estou falando, então, de compostos que fazem ligações covalentes e interagem, né, entre si via Van der Waals, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. E aí, relembramos, né?
Então, vamos continuar aí então. Meus amores, escreve no rascunho, né? Uma coisa que a gente gosta de comentar muito com vocês na hora de fazer a prova, todo esse espaço aqui, ó, que eu tô passando o laser, é um espaço livre para vocês escreverem, né? A respeito das ideias que vocês vão tendo. O espaço abaixo, o quadrado, o espaço resposta, já é um espaço sagrado. A gente vai precisar fazer um bom uso dele. Então vamos lá, ó. O comando é: nomeie a ligação interatômica presente entre esses componentes do meteorito. Lindo, linda, só tem metal. Só tem metal, ligação entre metal e ligação metálica, sem pestanejar. Então, nesse momento, você vai anotar aí, perto aí do comando, ligação metálica, aqui nessa direção de por aqui, tá? Próximo comando é: nomeie também aquele com maior temperatura de fusão. Queridos, olha o comando é nomeie. Então, se você responde aqui, só lê a tabela e bota FE, tá errado, porque FE é um símbolo, é o símbolo do ferro. Seria a resposta se ele pedisse: indique o símbolo daquele que tem maior temperatura de fusão. Ou então, aponte o símbolo daquele que tem maior temperatura de fusão. Mas não é o caso. Então, se não é o caso, se é o nome, você tem que então ver que o que tem maior temperatura de fusão é esse cara aqui, de 1538, e o nome dele é o ferro. Beleza? Então, atenção aos comandos. O próximo comando, ele pede para você indicar o símbolo do componente de maior massa atômica para tudo. No comando, nos dados que ele te fornece, você não sabe de cabeça. Ariana, eu sou muito bom, eu sei quem é. Amor, a tabela periódica ela vem e você precisa usar e aprender a usar. Então, a tabela periódica da UERJ é muito da tua parceira. Por que ela é muito da tua parceira? Porque, ó, ela vem aqui uma legenda, toda tabela periódica vem a legenda, tá? E geralmente embaixo vem uma informação que vai ser bastante útil para você terminar de fazer as questões lá do exame, tá certo? Então, as constantes, as ordens crescentes de energia dos subníveis vão vir, tá certo? Com as unidades todas bonitinhas, certinho, cheirosinho, tá? Então, olha só, olha aqui a legenda, não inventa. Você tem à esquerda, no ponto superior, um número atômico. À direita você tem a eletronegatividade e abaixo você tem a massa atômica aproximada. Então, onde estão o ferro, o cobalto e o níquel, o FeConi, que são apresentados na questão? O FeConi se apresentam aqui, ó, no grupo que a gente chamava antigamente de 7B, respectivamente nos grupos atuais 7, 8, na verdade 8, 9 e 10, tá? Aqui, ó, um embaixinho do outro, beleza? Tranquilo? Então, voltando lá para nossa questão. Trouxe aqui a informação, ó. A massa do ferro, ela é 56, a massa do cobalto, 59, e a massa do níquel é 58,5. Então, a massa maior que a gente tem é do cobalto. Então, já anota lá no teu rascunho qual é a resposta, né, que você observou lá na tabela periódica, ou marca na tabela periódica para você não se perder. Tranquilo? E o próximo comando é para você indicar o subnível de maior energia do átomo do níquel no estado fundamental. Meu querido e minha querida, não tem como você adivinhar. Não faça isso. Faça o passo a passo. Para você ver qual é o subnível de maior energia do átomo do níquel no estado fundamental, você deve pegar o número atômico do níquel, porque como a gente fala do átomo, no átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons, e você vai precisar fazer a distribuição desses elétrons por nível e subnível. Na UERJ, ele costuma trabalhar com essa distribuição eletrônica sempre por nível e subnível, tá, galera?
Às vezes, dependendo da pergunta, ele vai até aceitar que você faça essa distribuição eletrônica a partir do gás nobre anterior, né? A partir do cerne de gás nobre. Entretanto, ele nunca pediu isso com todas as letras, mas é uma coisa legal para você também aprender a fazer. Tranquilo? A UERJ gosta muito, muito, muito de trabalhar com subnível de maior energia e com camada de valência. Por quê? Porque geralmente é a casca de banana de vocês, é onde vocês escorregam e é onde vocês erram. Vamos lá ver essa diferença, né? Vou distribuir lá para o níquel, né, número atômico 28, os seus elétrons, né? E para isso eu vou usar a ordem que já me foi cedida na tabela periódica. Esse diagrama você não precisa fazê-lo, porque você já tem a ordem, beleza? Seria uma perda de tempo. Mas eu projetei ele aqui para você relembrar de onde sai essa ordem que a UERJ já te fornece. Tranquilo? Então, galera, a ordem sai do diagrama de Linus Pauling. E o Linus Pauling, ele é responsável por organizar os elétrons nessa eletrosfera de forma que a gente tenha a menor repulsão possível entre esses elétrons. Você imagina, a gente tem uma região riquíssima em carga negativa, a eletrosfera. Você espera que esses elétrons, né, que já que eles têm naturezas elétricas idênticas, que eles vivam em repulsão. Então, qual é a maneira da gente organizar esses elétrons para que essa repulsão seja mínima? Então, o Bohr, né, ele deixa lá sua contribuição nos modelos atômicos, organizando essa eletrosfera em órbitas circulares, que a gente conhece como os níveis. E experimentalmente nós temos o nível 1, o nível 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque a gente conhece até hoje, a gente vai até o 7º nível, tá? Ariane, pode existir mais para frente um 8º nível? Pode, sem problema algum, mas agora, para os elementos químicos que existem, que a gente conhece, a gente só tem 7 níveis eletrônicos. E o que significa o S, o P, o D e o F? S, P, D e F já é uma contribuição lá do modelo atômico que o Sommerfeld faz ao próprio Bohr, né? O Sommerfeld, avaliando o trabalho do Bohr, ele fala o seguinte, cara, existe ainda a movimentação eletrônica, né? Que possuem diferentes níveis de energia. Então, além dessas movimentações que possuem diferentes níveis de energia, existe a interação entre esses elétrons nesses níveis. Como é que vai acontecer isso? E aí, quando a gente aprimora esses estudos, a gente vê que o S, né, lá para o elétron, que ora se comporta como onda, ora se comporta como um corpo, pode movimentar, transitar em torno de uma esfera, que é o formato S. Para um formato P, a gente diz que é formato de Altair, né? Então, o elétron pode transitar por todo o Altair, tá certo? Vai fazer esse movimento. Pode ter o movimento D, que eu sou incapaz de reproduzir, porque você está aumentando ali a capacidade de elétrons a cada subnível, então você aumenta a complexidade dessa movimentação. E você, no F, então, é mais complexo ainda e nem se fala. O que Linus faz é o seguinte, ele combina os níveis e os subníveis a respeito das energias que cada um adota. E faz, e repara, né, acaba vendo que desse diagrama, se ele vai faz a leitura numa espiral, ele tem lá a leitura, né, de ordem crescente de energia desses subníveis, tá certo? Então, galera, qual é a regra para distribuição eletrônica? Você coloca o máximo que cabe por exemplo, um S, que é o nosso início, e depois vai para o próximo. Bota o máximo e vai para o próximo. Bota o máximo e vai para o próximo, até atingir o número de elétrons daquela espécie. Beleza? Então, no nosso exemplo, a gente vai falar lá para o níquel, e o níquel ele tem 28 elétrons. Então, ó, começamos aqui no 1s,
e a gente viu que no S cabem 2 elétrons. Então, repara que a UERJ te fornece essa ordem, mas não te coloca os números que cada um cabe, tá? Nem pode, porque pode ir de 0, o S, por exemplo, vai de 0 a 2. O P vai, por exemplo, de 0 a 6. Então, compreende qualquer intervalo desse. Você precisa saber que no S cabe no máximo 2, o P cabe no máximo 6, o D cabe no máximo 10 e o F cabe no máximo 14. Então, vamos lá. A gente começa com um S2 de 28, a gente distribui 2. 2S2 distribui 4 de 28. 2P6 distribui 10 de 28, ainda faltam 18. 3S2 distribui 12 de 28. 3P6, 18 de 28. 4S2 a gente atinge 20 de 28. E o próximo aqui na nossa ordem é o 3D. A gente coloca só 8 elétrons porque a gente quer chegar até 28. Se até o 4S a gente tinha 20, para chegar a 28, faltam 8. Então foi essa a ideia. Eu vou botar sempre o máximo para pular para o próximo da ordem. Sempre o máximo para botar o próximo da ordem. Eu cheguei a 28 porque o número atômico aqui da minha espécie é 28. Então, eu só preciso distribuir realmente esses 28 elétrons. Vamos distribuir por nível, só para a gente trabalhar essa ideia de camada de valência e subnível mais energético, embora não seja um pedido do nosso comando, tudo bem? Então, olha só, tudo que tem um 1 grande na frente significa que está no nível 1. Então, ó, no nível 1, nós temos 2 elétrons. O nível 1 pode ser também chamado de camada K. Camada e nível, a gente vai trabalhar aqui como sinônimo, tá? Então, na camada K, cabem 2 elétrons, tá no máximo. No nível 2, ó, tudo que tem 2 grandão assim na frente, ó, corresponde ao nível. A gente tem 2S e 2P completos. Então, na camada L, no nível 2, a gente tem 8 elétrons. Olha aqui o terceiro nível, galera. A gente tem 3S, 3P, 3D. Então, tudo que tem 3 na frente significa que está na camada M. E quando eu somo esses elétrons, ó, 2 mais 6 mais 8, eu tenho 16 elétrons. E tudo que tem o 4 na frente está no quarto nível, está na camada N, tá certo? E aqui na camada N a gente tem 2 elétrons. Tudo bem? Tranquilo? Agora, a respeito dos conceitos subnível mais energético e camada de valência. Gente, camada é sinônimo de nível e de valência significa mais externa. A camada mais externa, para Bohr, a gente adota, né, que é a camada mais energética. Então, quanto mais distante do núcleo eu estou, mais energia aquele meu nível precisa ter para que meus elétrons fiquem presinhos ali se movimentando. Beleza? Tranquilo? Então, a minha camada de valência, meu último nível é a camada N, ou quarto nível. Então, camada de valência, se fosse uma pergunta, seria a quarta. Se a pergunta fosse quantos elétrons o níquel tem na camada de valência? 2. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Mas a pergunta da vez é: qual é o subnível mais energético? Lê aqui, ó, é ordem crescente de energia dos subníveis. E ele bota a duplinha, ó. Então, você não pode deixar de botar a duplinha. Se você bota D, tá errado. D o quê? 3D? 4D? 5D? Qual é o D que você está falando? É sempre a dupla que é representada. Então, aqui para o níquel, o subnível mais energético é o que termina a distribuição eletrônica, o 3D. Tudo bem? Você pode representar como 3D8 ou apenas 3D. Então, fecha isso na sua cabeça. Camada de valência é o meu último nível. Subnível mais energético é o último subnível da minha distribuição eletrônica. Não confunda. Se uma pergunta fosse: quantos elétrons eu tenho no subnível mais energético? 8 seria a resposta, porque a gente tem 8 elétrons no 3D. Então, pelo amor de Deus, agora você não pode mais errar o que é camada de valência e o que é subnível mais energético.
Tamo combinado? Agora vamos lá para o nosso espaço-resposta para a gente organizar. Vamos lá, gente. Quem corrigiu tua prova é um ser humano, né? Seres humanos. Ele não vai corrigir só a sua prova naquele momento, ele vai corrigir várias provas. Então, deixa aquele espaço palatável para ele. Você não faz prova para você, lindo. Você faz prova para o corretor. Tá certo? Então, vamos lá. Nossos comandos eram nomeie, nomeie, indique. Tá certo? Então, são comandos curtos. Comandos curtos, as respostas são diretas. Então, você vai botar a ligação metálica para o primeiro comando. Tá certo? Ou você bota ligação, dois pontos, interação metálica, ou ligação metálica também já tá, ó, de bom tamanho. Tudo bem? Tranquilo? Não precisa escrever um texto. A ligação que ocorre entre os componentes do meteorito é metálica. Não, amor, se poupa, me poupa, poupa o cara, né? E nos poupe. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Olha o próximo comando. O próximo comando também é nomeie. Nomeie também aquele de maior temperatura de fusão, que a gente viu que tinha símbolo de Fe, mas tem nome de ferro. Você pode botar maior temperatura de fusão, dois pontos, ferro. E pode botar só ferro. Tá bom igual. O que você não pode fazer, a poupar, lembra o negócio de se poupar? É o componente de maior temperatura de fusão é fulano. Não, não faça isso, tá? E o último comando também é indique, que também é um comando curto, então as respostas também são diretas. Indique o símbolo do cara de maior massa atômica. Então a gente viu lá entre os três que o símbolo era o CO. Então você pode botar símbolo dois pontos CO ou então CO, tá? Subnível de maior energia do átomo de níquel no estado fundamental. A gente viu que era o 3D ou 3D8. Então você pode colocar subnível de maior energia, 3D ou 3D8. Ou então só 3D. O que é muito importante? Se você for economizar as palavras, por exemplo, não botar ligação, dois pontos, fulano, maior temperatura, fulano, símbolo, fulano. Se você não for enunciar, você precisa responder os comandos na ordem. Estamos combinados? Tudo bem? Tranquilo. Outra coisa que eu não sei se você reparou, a distribuição eletrônica, para responder qual o subnível mais energético, ela precisa vir em algum lugar da prova. Não necessariamente no espaço resposta, mas abaixo do espaço resposta para você se organizar bem. Se você quiser colocar dentro também não tem problema, tá certo? Mas é um raciocínio que você utilizou para chegar naquela resposta. É de bom tom que você coloque. Amor, a gente vai trabalhar aqui o seguinte: a prova precisa ser perfeita, para ninguém colocar defeito algum. Coloca a distribuição. Embora o comando não fala, faça a distribuição eletrônica, piriri pororó. Ele faz uma pergunta direta, né? Uma pergunta que, se você tiver um domínio muito bom da própria tabela periódica, você consegue de cara responder, tá? Mas é de bom tom você colocar lá seus raciocínios. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo. Eu espero que você tenha aproveitado todas as dicas, tenha anotado tudo bonitinho. Episódios fresquinhos aqui no canal do Foco Medicina Vestibulares, toda quarta, quinta e sexta-feira. Para não perder, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos junto nessa jornada rumo à aprovação. Beleza? Um beijo grande e até a próxima. Valeu!